Oi, gente, bom dia! Tudo bem? Espero que sim. Então, vamos dar início à nossa aula? Mas antes, pegue o material de vocês, pegue a revista, a Bíblia, para que possamos dar início, à nossa aula. E aí, vocês estão preparados? Então, vamos lá. Mas antes, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos dê a direção nesta aula, nesta manhã. É no nome precioso de Cristo que nós oramos. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos estudar sobre Salomão, que constrói o templo para o Senhor. Vocês sabem que Deus sempre quis estar no meio do seu povo, certo? Então, por isso, naquela época, na época de Moisés no deserto, Deus deu instruções para que eles construíssem o tabernáculo, essa tenda que ficava montada no meio do acampamento do povo. E sabe o que tinha dentro dela? Dentro dela estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do nosso Deus. Que maravilha, né? O Senhor se fazia presente sempre no meio do seu povo. E muitos anos depois, o rei Davi percebeu que ele morava num palácio luxuoso e que a Arca da Aliança do Senhor ainda estava numa tenda. Mas ele quis construir o templo, mas ele não pôde. Nós vamos ver por que Davi não pôde. E Salomão, ele explica no capítulo 5 de 1 Reis, verso 3. Diz assim, a palavra do Senhor. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos pés. Então, por causa das constantes guerras que Davi estava ali lutando, então não tinha como ele construir um templo para o Senhor. Mas a intenção de Davi era boa. Mas Deus disse que ele não iria construir o templo, e sim Salomão, seu filho. Então, o Senhor explicou tudo direitinho a Davi, como seria o templo, como Deus queria que fosse o templo. E lhe deu as medidas para Davi, ele descreveu os cômodos, os objetos e até a decoração que deveria ter no templo, quando ele fizesse. Então, Davi planejou tudo, ele ajuntou muitos materiais para a construção do templo do Senhor. Então, antes dele morrer, ele explicou a Salomão, o seu filho, o que ele precisava saber para começar aquela obra, para começar a construção do templo. Então, anos depois, no 4º ano do reinado de Salomão, a obra começou. Eles começaram a construção do templo e foram trazidas madeiras especiais de outros lugares e também foram chamados os melhores trabalhadores de Israel para construírem a casa de Deus. Então, Salomão fez exatamente o que Deus havia mandado. E após 7 anos, o templo estava pronto. Que alegria, né? Um templo lindo para o Senhor. Salomão construiu aquele templo para o Senhor. Então, no dia da inauguração, os sacerdotes e levitas levaram a Arca da Aliança e todos os utensílios sagrados para dentro do templo. Quando eles saíram de lá, uma nuvem encheu aquele lugar. Sabe o que era? Era a glória do Senhor. Então Salomão ergueu as mãos
em frente do povo e pediu a bênção do Senhor para eles. Depois ele continuou orando e pediu que as orações feitas naquele lugar fossem atendidas. O templo era um lugar sagrado. O povo se reunia em torno dele. À frente ficava o altar dos holocaustos, onde os animais eram sacrificados. Havia também uma bacia de bronze, onde era feito o ritual da lavação dos sacerdotes. 2 pilares enormes ficavam na entrada do templo. Então, esses pilares eram chamados de pórtico. E na lateral, que rodeava o templo, ficavam as câmaras. No lugar santo, os sacerdotes eles entravam todos os dias. Lá tinha 10 candelabros, um altar de incenso e uma bacia. Tudo feito de ouro. No Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, somente o grande sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus. Era preciso sangue dos animais mortos para que os pecados fossem perdoados. Vamos ler em Hebreus 9, 22. Abram a Bíblia de vocês. Hebreus 9, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o pecado gera a morte. E somente o arrependimento por meio da morte, do sangue de um animal, inocentava o pecador naquela época. Jesus, o sumo sacerdote. A Bíblia nos ensina que o templo era uma sombra, uma imitação do que estava no céu. Aqui na terra, os sacerdotes, eles apresentavam o sangue de animais para que o pecado deles e o do povo fossem perdoados. Jesus, ao morrer na cruz e derramar o seu sangue, ele fez o sacrifício perfeito por nossos pecados. Jesus se ofereceu para esse sacrifício e por isso ele foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus, ele ofereceu-se em sacrifício. Por isso ele foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, assim podemos chegar à presença de Deus. E não precisamos de um sacerdote como era na época de Salomão. E o que devemos fazer? Nós devemos crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados. Ele se sacrificou por nós. E graças a Deus, por ele ter enviado Jesus para ser o nosso grande sacerdote, que uma vez por todas se fez sacrifício, e um sacrifício perfeito, derramando o seu sangue para que o nosso pecado fosse perdoado. Então, por causa dele, nós podemos chegar a Deus, falar com ele e sentir a sua doce presença. Jesus é o nosso sacerdote, nosso grande sacerdote. E eu faço uma pergunta para vocês. Você acredita que Jesus morreu por seus pecados? Você acredita? Você entende que todas as histórias que aprendemos nos levam a conhecer ainda mais a Jesus e seu sacrifício por nós?
feche seus olhos e pense neste momento que você pode falar com Deus. Esse Deus que criou os céus e a terra, Ele está aí. Se você falar, Ele vai ouvir você. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais para que o nosso pecado seja perdoado. Jesus se ofereceu, o próprio Filho de Deus, se ofereceu para esse sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que vocês possam guardar essa palavra. Que vocês busquem a presença do Senhor. Que vocês possam conhecer mais e mais de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém? Vamos para o nosso versículo. O versículo está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Abra lá na sua Bíblia. Vamos fazer a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tudo que nós pedirmos ao Senhor, o Senhor a todos dá com generosidade, como diz lá em Tiago 1,5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Que vocês possam refletir na sua palavra. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!